Dia de fazer mais um lançamento importante aqui no canal, já que os parceiros da Nike me mandaram a nova Mercurial Vapor 16 Academy TF do Mbappé. Esse aqui é o esquema de cores especial do craque francês. Será que a nova Vapor 16 vai superar a Vapor 15, que foi a minha intermediária favorita da Nike nos últimos 2 anos? Bora para outra câmera fazer o unboxing e conferir todos os detalhes. A Vapor 16 Academy TF vem na tradicional caixa laranja da Nike. Como vocês estão vendo aqui na etiqueta, Zoom Vapor 16 Academy KM-TF, KM porque essa aqui é a versão do Kylian Mbappé. Dessa vez eu peguei o modelo com a minha numeração regular, tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm, porque eu já peguei a Vapor 16 Pro com tamanho 42 e o ajuste ficou muito bom, só que eu quis arriscar pegando esse modelo aqui com tamanho 41, para ver se o ajuste é o mesmo da Vapor, assim como aconteceu na geração passada, ou se essa aqui é diferente. Então daqui a pouco descobriremos se essa aqui vai ficar apertada ou se o ajuste vai ficar tão bom quanto o da Vapor 16 Pro. Lembrando que com a Vapor 15 e a Superfly 9 eu tive que optar por meio centímetro maior do que eu estou acostumado. Abrindo a caixa temos diretamente aqui a Vapor 16 Academy TF, mesmo sendo uma edição especial, um esquema de cores especial do Mbappé, não tem nem a seda aqui, diretamente a chuteira mesmo. Então vou tirar aqui a chuteira da caixa e mostrar os detalhes para vocês. Aqui na etiqueta, o nome desse esquema de cores é LT Laser Orange, Armory Navy, Orange Laser, Marine Armory. Com o modelo em mãos, ela é predominantemente amarela, é um tom de amarelo um pouquinho mais claro. Aí tem alguns detalhes aqui com um tom de laranja um pouco mais claro também. Outros detalhes em rosa, e eu tinha achado que esses detalhes aqui eram pretos. Pelo menos com ela em mãos eu consigo ver preto, mas pela caixa é um azul marinho, só que é um azul marinho bem escuro, porque tá quase preto mesmo. Mas pela descrição oficial é amarela, rosa e azul marinho, com alguns detalhes em laranja. Se você viu a apresentação oficial do Mbappé no Santiago Bernabéu, sabe que ele chegou com esse esquema de cores no estádio. E para quem não sabia, apesar desse aqui ser um esquema de cores especial do francês, que é o principal rosto da Superfly, as coleções do Mbappé também têm a versão Vapor. Então aqui os parceiros da Nike me enviaram a Vapor 16 Academy, que não é exatamente o modelo que ele usa, mas a Vapor também faz parte desses esquemas de cores especiais. Assim como acontecia com o Cristiano Ronaldo também, quando ele era o principal rosto da Superfly, mas a Nike também lançava os esquemas de cores com a Vapor. Aqui no calcanhar a tecnologia Air ganha esse destaque aqui no calcanhar, como acontece nas versões superiores, aqui contornado de azul marinho com os detalhes em rosa, em destaque aqui o KM de Kylian Mbappé, aqui no calcanhar. Também aparece o KM aqui na parte interna do pé. Na parte externa tem esses grafismos aqui com um tom de laranja e o Air Zoom em rosa perto do swoosh. Na parte interna o swoosh menorzinho com a tecnologia Nike Skin. Vendo o solado aí sim eu consegui perceber que é um azul marinho bem escuro mesmo. Aqui no Brasil eu acho que poderia dizer que é um azul petróleo, que ele é bem mais próximo do preto mesmo, então vendo de pertinho aqui deu para ver que aqui no solado é azul mesmo, com o logo da Nike com o swoosh em rosa aqui e a entradinha mostrando a cápsula de Air em branco. Esse é o tipo de chuteiras que por fotos não me agradou tanto, mas ao vivo eu gostei bastante. É um tom de amarelo que não é tão chamativo assim, então eu gostei demais. Vamos ver como que ela vai ficar nos pés daqui a pouco. A palmilha já tem um tom de laranja bem mais forte, com o logo do Mbappé aqui no calcanhar e alguns detalhes em rosa. O que você achou desse esquema de cores novo do Mbappé? Prefere a Vapor ou a Superfly? Me conte nos comentários. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e após a análise, se você quiser comprar a Vapor 16 Academy do Mbappé ou qualquer outro esquema de cores do francês, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Passando para a estrutura do modelo, o primeiro ponto que chamou minha atenção foi o peso dela. Daqui a pouco eu vou colocar na balança e contar para vocês, mas a sensação que eu tive é que ela ficou bem mais leve do que a Vapor 15, que já é um ponto muito positivo. E apesar de ter uma silhueta muito próxima da geração anterior, os materiais mudaram mais uma vez. A Vapor 15 também conta com a tecnologia Nike Skin, só que esse cabedal tem uma aparência de um cabedal mais sintético. Ele tem um toque muito macio também, ele fica um pouco mais plástico no início, mas à medida que eu fui utilizando ele foi ficando mais macio, e isso vale para a Vapor 15 e para a Superfly 9 Academy. É um cabedal excelente, garante a sensibilidade ao toque na bola muito boa. É uma das melhores, se não for a Mercurial intermediária mais confortável que eu utilizei até hoje.
excelente mesmo, justamente por isso eu gostei tanto do modelo. Esse novo cabedal também conta com a tecnologia Nike Skin e a construção é muito semelhante às versões superiores, tanto o Pro como o Elite, que existe essa divisão aqui, então dá para ver uma divisão, uma costura aqui entre os materiais. Então a impressão que eu tive aqui é que o cabedal é feito de material têxtil, ele tem uma base têxtil, aqui dá para ver os furinhos aqui, então acredito que seja um têxtil de diferentes densidades aqui, de diferentes texturas. Então acredito que deste ponto, passando por todo o calcanhar e chegando até aqui, pode ser um material um pouco mais grosso, que vai dar uma durabilidade maior para esse cabedal. Desse ponto para frente, pegando por toda a biqueira aqui, dá para ver que a textura muda. Então dá para ver que é uma base têxtil revestida por essa película bem fininha de Nike Skin. Só que eu acredito que essa parte da frente seja um pouco mais fina. Então justamente para garantir essa sensibilidade ao toque na bola melhor. Dá para ver aqui um padrão parecido com setas, então um padrão chevron muito próximo do que aquele que a gente encontra na Vapor 16 Pro e na Vapor 16 Elite, mas obviamente com um material diferente. Esse cabedal tem um toque um pouquinho mais rígido. Acredito que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Vapor 15 Academy. Então à medida que eu for utilizando, ele vai ficando mais macio, mais maleável, mas não tem um toque plástico, é um cabedal bem macio. Mas acredito que a sensibilidade ao toque na bola pode ser até melhor com esse modelo. A impressão que eu tive aqui é que, seguindo o padrão, seguindo a mesma tendência das versões superiores, esse cabedal pode ter ficado mais fino. Veremos se com essa mudança ele não será menos resistente, porque eu gostei muito da durabilidade da Vapor 15 e da Superfly 9 Academy. Mas como vocês podem ver, é um cabedal bem simples mesmo. As únicas costuras, as únicas emendas do cabedal são essas aqui na parte interna e na parte externa do pé, e essa costura aqui no calcanhar. Mas acaba que todo o cabedal tem uma base têxtil revestida pelo Nike Skin. Uma mudança que eu esperava, mas ainda não aconteceu, é a mudança dessa língua da Vapor. Então o modelo continua contando com essa língua costurada. Ela é solta aqui na parte superior, como vocês podem ver, mas ela é costurada aqui no restante do peito do pé. Esse pode ser um problema para quem tem um pé mais largo ou o peito do pé alto, então eu acho que, seguindo a tendência aí que já aconteceu com a Vapor 16 Pro, eu acredito que esse modelo já poderia ter ganhado um colar têxtil. Não precisa ser o mesmo knit, não precisa ser o fly knit das versões superiores, mas um knit mais simples, como aquele colar que é utilizado na Tempo 10 Pro, por exemplo, já funcionaria muito bem na Vapor. Manteria a mesma base de construção da Vapor 16 Pro TF e da Vapor 16 Elite. Desde a primeira vez que eu vi essa língua na Vapor, se não me engano, na Victory 5 ou Victory 6, eu sempre falei aqui que não é um modelo que me agrada muito. Eu não tenho nenhum problema com essa língua, porque o meu pé é mais fino e eu não tenho o peito do pé alto. Mas para quem gosta da linha e tem os pés com essas características, esse aqui é um problema. Então eu esperava ter visto essa mudança na Vapor 16 Academy, mas a Nike manteve a mesma língua da geração anterior, que conta com esse passador central. E é uma língua bem fininha revestida por um material têxtil. Falando em têxtil, a Nike também não fez nenhuma alteração aqui no revestimento interno do calcanhar. Continua sendo feito desse material têxtil que tem um toque bem suave, muito confortável, mas em uma cor como nessa aqui do Mbappé, a chance de encardir facilmente é gigantesca, já que é um tom de amarelo bem clarinho. Então para quem, assim como eu, vai jogar em uma grama natural, por exemplo, vai encardir com muita facilidade. Então acredito que já poderia ter trocado por um material sintético, como o que é utilizado na Phantom GX2 Academy, por exemplo. Mas o ponto positivo é que esse revestimento é realmente muito confortável. A palmilha é completamente removível, revestida por um material têxtil mais simples, e a palmilha é exatamente a mesma das gerações anteriores, então é uma palmilha EVA com uma boa densidade, é uma palmilha um pouquinho mais grossa mesmo, não chega no mesmo nível de qualidade das palmilhas profissionais, mas é uma palmilha muito boa para um Academy. E a palmilha de montagem do modelo também tem um acabamento impecável, para quem gosta ou precisa utilizar sem a palmilha. Seguindo o mesmo padrão da geração anterior, dá para ver a cápsula de air aqui no calcanhar. Passando para o solar da Vapor 16 Academy TF, contei exatamente com a mesma combinação de solado e entressola que foi utilizada na Vapor 16 Pro TF, que é a versão profissional. Como vocês podem ver aqui, não existe nenhuma diferença entre essas duas combinações de solado e entressola. A mesma placa de EVA que vai do calcanhar até o médio pé e a tecnologia de Air Zoom no calcanhar. Como eu falei para vocês na análise da Vapor 16 Pro TF, eu fiquei surpreso que por fotos eu achei que essas travas seriam bem mais baixas, mas ao vivo não são tão baixas assim. São travas com formatos, aqui no calcanhar são travas mais retangulares, depois você encontra algumas travas mais redondas, aqui na frente elas já estão um pouquinho mais pontiagudas,
Então é uma configuração de travas que eu estou bem curioso para começar os testes, para saber como que vai ser a tração. Em gramado sintético eu tenho certeza que vão funcionar muito bem, mas a minha curiosidade é se vão funcionar bem também no gramado natural. Lembrando que, tanto para mim como para muitos seguidores aqui do canal, o uso de chuteira Society em campo Society de gramado natural é muito comum, então por isso eu sempre falo desse ponto aqui nas análises. Então eu estou bem curioso mesmo, mas a minha expectativa é boa. Acredito que essa configuração de travas pode funcionar muito bem, assim como aconteceu com o Vapor 15 e Superfly 9, que tinha um solado excelente para esse tipo de campo. Essa placa é mais rígida, então ela garante uma flexibilidade maior aqui na parte frontal e uma ótima estabilidade aqui no médio pé, que é um padrão que me agrada muito atualmente. A sensação de amortecimento com ela nos pés vai ser exatamente a mesma da versão profissional. Com o tamanho brasileiro 41, a Vapor 16 Academy TF pesa incríveis 240 gramas. Falei no início do vídeo que eu fiquei com essa sensação quando eu tirei da caixa que ela era mais leve e realmente ficou. 240 gramas para uma chuteira intermediária é um peso excelente. Ela ficou mais leve do que a geração anterior, que com o tamanho 42 pesava 265 gramas, então jogando para o tamanho 41 provavelmente ela pesaria 255, então mesmo assim a Vapor 16 ficaria mais leve, e ela ficou bem mais leve do que a Vapor 16 Pro TF, que com o tamanho 42 pesa 271 gramas. E novamente, mesmo jogando para o tamanho 41, ela poderia cair ali na casa de 260. Mesmo assim, ficaria 20 gramas mais pesada do que a versão intermediária. Marca excelente. Apesar da língua costurada, eu não tive nenhuma dificuldade para calçar a Vapor 16 Academy TF. E a primeira sensação que eu tive com ela nos pés é que o ajuste ficou mais certinho em comparação com a Vapor 15. Lembrando que eu testei a Vapor 15 com a minha numeração regular, tamanho 41, e ficou muito apertada. Testei com o tamanho 42 e achei que o ajuste ficou perfeito, mas com esse par da Vapor 16 Academy, eu arrisquei no tamanho 41, que é a minha numeração regular, mesmo a Vapor 16 Pro TF tendo ficado boa com o tamanho 42, e eu fui surpreendido, porque o ajuste com a minha numeração regular ficou excelente. Não senti nenhuma sobra, nenhum ponto de pressão, o ajuste no comprimento está perfeito, então ela tem uma forma diferente da versão profissional para Society, que no meu caso eu tive que pegar o tamanho 42, que é meio centímetro maior do que eu estou acostumado a utilizar. Com a Vapor 16 Academy, se eu tivesse pegado o tamanho 42, provavelmente sobraria muito espaço aqui na biqueira. Dessa forma que o ajuste está muito bom mesmo. Não achei ela tão confortável quanto a Vapor 15 Academy de cara, mas eu acredito que esse ponto pode melhorar depois de um período de quebra. E diferente de algumas de suas principais concorrentes, ela não tem a biqueira tão baixa. Então eu achei o ajuste na parte de cima dos dedos mais anatômico e mais confortável. Fora que eu gostei ainda mais desse esquema de cores nos pés. E em relação ao amortecimento, como eu falei para vocês, a sensação foi exatamente a mesma da Vapor 16 Pro TF. Então não tem nenhuma mudança em relação à versão intermediária e a versão profissional para Society. Você sente um pouco mais de maciez no calcanhar, mas é um speed boot intermediária com um perfil mais baixo. Estamos falando de uma Mercurial. Então, se você busca mais amortecimento, a Nike tem opções melhores. Essa é uma chuteira voltada para quem quer esse perfil mais baixo, busca mais estabilidade, mas não abre mão de amortecimento. Se você gostou da geração anterior, com certeza vai gostar dessa. Reforçando, esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular é o tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Nike, e como eu já falei para vocês, o ajuste está perfeito no comprimento e nas laterais. Lembrando que eu tenho um pé de médio para fino, então para o meu formato de pé, a Mercurial funciona muito bem. Se você tem os pés mais largos, eu recomendo que você experimente antes de comprar, porque ela tem esse ajuste bem mais compressivo, um ajuste bem mais firme. Então pode ser que para quem tem pés largos você sinta um pouco de desconforto. Mas eu posso reavaliar esse ponto depois do teste em campo, depois de utilizar o modelo e ver o tempo de quebra desse cabedal. Mas diferente do que aconteceu com a versão profissional para Society, que eu tive que optar por meio centímetro maior, com a Vapor 16 Academy TF, a minha numeração regular ficou excelente e essa é a minha recomendação. Caso você tenha interesse em comprar no modelo, pode comprar numeração regular tranquilamente. Então até agora, Vapor 16 Elite numeração regular, Vapor 16 Pro TF meio centímetro maior e Vapor 16 Academy TF numeração regular também. Então vale ficar de olho em todas as análises aqui no canal, porque existe uma variação dependendo do modelo, mesmo sendo da mesma linha. A Nike Zoom Mercurial Vapor 16 Academy TF nos esquemas de cores regulares chegaram ao mercado custando R$ 699,99. Como eu recebi esse par do Mbappé antes do lançamento, eu ainda não sei qual que é o preço que vai chegar no site da Nike. Mas levando em consideração os esquemas de cores anteriores do francês,
Eu acredito que essa cor aqui fique na casa de R$ 799,99, seja R$ 100 mais cara. Se tiver no mesmo preço das versões regulares, melhor ainda. Mas eu vou falar melhor sobre preço e custo-benefício no teste em campo. Pelo menos por enquanto a primeira impressão foi excelente, gostei muito desse novo cabedal que parece ter ficado um pouco mais fino. Repito que eu não achei tão confortável quanto a Vapor 15 Academy inicialmente, mas pode ser que esse ponto melhore com o uso. Mas gostei muito do ajuste, ficou bem mais certinho, bem mais compressivo, padrão de Speed Boots. Além de ter ficado ainda mais leve, sendo uma das chuteiras Foresight mais leves que eu analisei aqui no canal nos últimos meses. Se não for a mais leve, preciso conferir. E tava esquecendo de um ponto importante, o contraforte continua excelente, tendo uma rigidez bem firme aqui, mas como eu falei para vocês, o revestimento interno é bem confortável, então eu não senti nenhum ponto de pressão. Pelo menos por enquanto, o único ponto negativo que eu vi no modelo foi a língua costurada, que já poderia ter sido atualizada para um colar em nit. Primeira impressão excelente, mas lembrando que essa foi apenas uma análise inicial, ainda vou levar o modelo para campo e fazer todos os testes, e pode ser que eu reavalie algum desses pontos. Mas a Vapor 16 Academy tem tudo para continuar sendo a melhor intermediária da Nike na atualidade. O que você achou da análise inicial da Vapor 16 Academy do Mbappé? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência e se tiver alguma dúvida, basta deixar a pergunta aqui também. Gostaria de agradecer aos parceiros da Nike Brasil pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!